Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula diretamente dos estúdios do canal Educação para você, jovem, tá aí buscando mais aprendizagem, mais educação, mais ensino. E vamos então iniciar o nosso tema de hoje. Vamos continuar, tá? Vamos continuar o tema de fundamentos da óptica geométrica, ok? Nessa aula de hoje, jovens, nós iremos comentar sobre os espelhos planos, perfeito? Então a gente vai comentar um pouco sobre essa estrutura, esses materiais que são usados para produzir imagens, tá bom? Então vamos começar aqui a observar nosso tema de hoje, que são espelhos planos. Tá? A gente vai observar, analisar como são formadas as imagens nessas superfícies refletoras. E na disciplina de Física, eu, professor Caio, estarei aqui nessa data do dia 1º de setembro, tá bom? Hoje, galerinha, então a gente vai começar a tratar desse tema e através desse tema, a gente vai trabalhar o quê? Nós vamos ter o seguinte objetivo de conhecimento. Fundamentos da óptica geométrica, né? Reflexão em espelhos planos. Então, dentro desse tema, a gente vai entender o que são espelhos planos, trabalhar com a imagem de um ponto e a imagem de um objeto extenso, quando ele é simétrico ou quando ele é assimétrico. Vamos também tratar do campo visual do espelho plano, o ângulo entre espelhos. Então eu posso associar dois espelhos e o ângulo entre esses dois espelhos vão formar aí 2, 3, 4 infinitas imagens. Eu vou trabalhar isso com vocês. A gente também vai trabalhar a altura de uma imagem, em relação ao espelho. E aí a gente vai tratar desse tema trabalhando com qual altura eu tenho que colocar um espelho para que ele possa produzir uma imagem total minha. Qual é a dimensão do espelho, o tamanho do espelho, para que ele possa produzir uma imagem total do meu corpo. E vou trabalhar duas situações. A velocidade de uma imagem, quando eu mantenho o objeto em movimento e o espelho parado. E depois, quando eu desloco esse espelho, tá? Quando eu deslocar o espelho, porém, eu vou manter o objeto em repouso. Então, são essas duas situações também que a gente vai tratar na aula de hoje. Nós vamos ter esses objetivos que estão na tela, tá bom? Que é compreender a formação de imagens, de pontos e de objetos extensos, né? Analisar a relação entre distância e velocidade que um espelho plano translada e o seu correspondente deslocamento e velocidade da imagem, tá? São esses objetivos que a gente vai tratar na aula de hoje, beleza? E aí, a gente vai tratar também da resolução de questões quando a gente vai falar aqui da teoria à prática, perfeito? Então, anota já o nosso tema, que é Fundamentos da Óptica Geométrica. A gente vai tratar aí, então, da reflexão em espelhos planos, tá bom? E, na aulinha de hoje, a gente vai começar pela definição do que seria espelhos planos, tá, jovem? Quando eu trabalho com espelhos planos, eu vou trabalhar com uma superfície que é plana e que nessa superfície há predominância
predominância de reflexão regular. Então, é uma superfície que é plana, certo? E que há predominância de reflexão regular. Então, se eu encontrar uma superfície que é plana e que eu consigo ter predominância de reflexão regular, dizemos então que ela é um espelho plano, certo, jovens? Beleza? Tranquilos? Aí aqui você observa imagens, situações que eu possuo espelhos planos no meu dia a dia. Então, em todas essas situações, você analisa e vê que há predominância de reflexão regular, ou seja, os raios incidentes, eles mantêm um ângulo simétrico com os raios refletidos. Beleza? E a formação da imagem, ela é simétrica ao objeto. Como nesse outro caso aqui, a gente observa que a bola, objeto, vista pelo observador, é idêntica à bola e imagem. Tá bom? Então, quando essa superfície é plana e há predominância de reflexão regular, nós chamamos essa superfície de espelhos planos. Certo, jovens? Continuando aqui a nossa análise do conteúdo, eu vou tratar com vocês da imagem de um ponto, tá? Da imagem de um ponto. Como é que um ponto é formado em um espelho plano? Mas antes, eu quero saber de vocês o seguinte: essa definição, ela ficou clara? Essa definição ficou clara a todos? Quero saber aí da galerinha de Betânia, Campo Largo, Lagoa do Sítio, Palmeira, Santo Antônio, São Pedro do Piauí. Se a galerinha compreendeu, se a galerinha entendeu o que a gente comentou agora na definição de espelhos planos. E aí, jovens? Show, né, São Pedro? Beleza? Vamos então continuar aqui, jovens, para a gente agora analisar como é que uma imagem é formada em um espelho plano, tá? Meus queridos, toda imagem, olha o que eu vou falar, toda imagem, ela é formada através do cruzamento de raios refletidos. Toda imagem, ela é gerada através do cruzamento de raios refletidos. Beleza? Meus queridos, no espelho plano, o cruzamento não será dos raios refletidos propriamente ditos. O cruzamento será da projeção desses raios. Porque como ele produz um reflexo, produz raios refletidos, eu vou ter que projetar esses raios dentro do espelho, de forma que eles sejam formados lá dentro do espelho e consigam criar uma imagem. Veja só. Aqui
eu tenho o meu objeto O. Perfeito? E aqui eu tenho a minha imagem I. Perfeito. Show de bola. Galerinha, quero saber como é que eu posso criar essa imagem I dentro do meu espelho. Como é que nós podemos criar essa imagem I? É simples. Olha só. Eu vou projetar um raio que sai do objeto e vai em direção ao espelho, formando aí um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Tá? Então, esse raio aqui, ó, olha só. Esse raio aqui é um raio que eu posso dizer que ele é perpendicular ao plano do espelho. Veja só. Olha o ângulozinho de 90 graus aqui. Olha o ângulozinho de 90 graus aqui. Então, esse ângulo, ele vai mostrar que esse raio incidente que eu lancei em direção ao espelho é perpendicular a essa superfície do espelho. E todo raio incidente a uma superfície refletora que ele incide perpendicular, ele vai retornar pelo mesmo caminho dele. Ele vai refletir também perpendicularmente. Então veja só, o da ida em direção ao espelho é o incidente. O da volta é o que nós chamamos de refletido, que a gente estudou na semana passada, né? Galerinha, porém, esse objeto, a imagem que eu quero formar, está dentro do espelho. Então, eu vou projetar esse raio refletido dentro do espelho. Veja só. Esse tracejado que eu desenhei é uma projeção do raio refletido. Não é o raio refletido propriamente dito. É uma projeção dele dentro do espelho. Tá? Para indicar onde é a possível localidade que a imagem será criada. Vou fazer a mesma coisa com um outro raio. Eu vou produzir, olha só, um raio incidente na diagonal do espelho. Esse raio ele vai refletir também na diagonal, formando aí uma reflexão regular, né? Já que é um espelho, tem que formar uma reflexão regular. O que eu faço? Esse raio refletido que está direcionado lá para baixo, eu vou pegar e projetar uma projeção dele, olha só. Uma projeção desse raio. Eu vou criar um raio entrando dentro do espelho, simétrico a esse raio refletido. E aí, meus queridos, nesse ponto aqui, que é o ponto de cruzamento desses dois raios, eu formo a imagem. Então, veja só, a imagem em um espelho plano é formada pelo ponto de cruzamento
Formada no ponto de cruzamento de duas ou mais projeções de raios refletidos. Não é formada pelos raios refletidos propriamente dito, mas sim pelo cruzamento das suas projeções. O raio refletido, ele reflete voltando, não é? Então eu vou criar projeções desses raios, como se eles pudessem entrar dentro do espelho. Tá bom? Perfeito, jovens? Então aí, nesse ponto de cruzamento das projeções, eu vou criar as imagens. Eu quero que você observe o seguinte. Essas imagens criadas, elas estão numa distância x do espelho. Pois eu posso dizer também que o objeto também se encontra a uma mesma distância x. Tá? Objeto e imagem estarão sempre à mesma distância do espelho. Perfeito, jovens? Show de bola? E a partir daqui, eu consigo dizer o seguinte. Eu consigo dizer para vocês que objeto e imagem vão ter naturezas opostas. Professor, o que é uma natureza de objeto? O que é uma natureza de imagem? Natureza pode ser real ou pode ser virtual. Quando é que uma natureza, meus queridos, ela é real? Quando eu consigo formar o objeto ou a imagem fora do espelho. Quando é que um objeto ou uma imagem possui uma natureza virtual? Quando é formado dentro do espelho. Então, por exemplo, quando você se olha no espelho, assim como esse rapazinho aqui está se olhando, você vai produzir um objeto e vai produzir uma imagem. Dentro do espelho. O objeto é você. O objeto é você. Você está do lado de fora do espelho e a sua natureza é o quê? Real. Porque você está fora do espelho. Professor, e a imagem? A imagem, nesse caso, ela é virtual, porque ela é formada dentro do espelho. Professor, eu posso ter casos que o objeto é virtual e a imagem é real? Pode. Desde que um seja de uma natureza e o outro de outra natureza. Eles não podem, galerinha de Dom Inocêncio, eles não podem ter mesma natureza. Mas eles podem sim trocar de naturezas. O objeto, a gente sabe que a maioria são reais. Eles são formados fora do espelho. E as imagens normalmente são virtuais, porque são formadas dentro do espelho. Porém, eu posso ter objeto virtual e imagem real. Posso sim. E aí a gente vai ver esses casos mais na frente. Bom? Bora lá. Meus queridos, então, sabendo que olha o que nós já temos.
sabendo que as naturezas de objeto e imagem são inversas, sabendo que a imagem de um ponto ela sempre se mantém à mesma distância do espelho que o objeto tem do espelho, né? As distâncias entre objeto espelho e imagem espelho são idênticas. Eu também sei que a imagem de um ponto é formada pelo cruzamento das projeções dos raios refletidos. Então eu tenho essas três informações. Olha só. A imagem ela é criada pelo cruzamento de projeções de raios refletidos. O objeto está a uma distância do espelho, assim como a imagem está dessa distância do espelho. E a terceira informação é que objeto e imagem eles possuem, na verdade, naturezas opostas. Se for real, é porque é formado fora do espelho. Se for virtual, é porque é formada dentro do espelho. Bom? E aí, nós vamos agora falar do objeto extenso. Um objeto extenso, ele pode ser um objeto simétrico e pode ser um objeto assimétrico. O que é um objeto simétrico? É um objeto que possui simetria ao, por exemplo, ser cortado ao meio. Então, se eu dividir um objeto ao meio, ele vai possuir uma simetria. Olha só, vamos imaginar que eu tenho aqui um objeto quadrado. A, B, C, D. Se eu cortar esse objeto aqui ao meio, ele vai manter uma simetria, né? Esse lado de cá, o lado AD, ele é bem parecido com o lado BC. Então, eu estou mantendo aí uma simetria. Para objetos como esse, o que eu percebo ao formar a imagem deles? Para objetos simétricos, o que eu percebo ao formar a imagem deles? Que a imagem tem as mesmas características do objeto. Por exemplo, você pega uma garrafa d'água e coloca na frente de um espelho. Se essa garrafa for uma garrafa simétrica, eu vou formar uma imagem dessa garrafa também simétrica. Perfeito? Segue aí um padrão, jovens. Segue um padrão. Professor, e se a imagem for assimétrica? O que acontece? Aí eu já vou ter alteração na imagem formada. Porque quando um objeto ele é assimétrico, ele é extenso e assimétrico, ele não admite que seja dividido em duas partes iguais. Por exemplo, você, dentro de você não mantém uma simetria, sabia?
Se você pudesse se ver agora por dentro, você não ia manter uma simetria. Por quê? Porque você tem 2 pulmões, beleza. Você tem um pulmão de cada lado. Mas apenas em um dos lados você tem coração. Já quebra a simetria, né? Beleza, você tem 2 rins. Mas se você se cortar aqui ao meio, né? Se você cortar o seu corpo ao meio, o estômago, o lado esquerdo dele vai ser diferente do direito. O intestino, o lado direito, vai ser diferente do esquerdo. Então, alguns órgãos não vão manter a simetria. Então, um objeto assimétrico é exatamente um objeto assim, que não admite partes iguais caso ele seja dividido em 2 partes. E assim, o que eu vou observar? Que a imagem desse objeto não se superpõe a ele. Eu vou estar vendo um objeto diferente. Perdão, uma imagem diferente a do objeto. Esse fenômeno ele é chamado de enantiomorfismo. Professor, nome feio. Enantiomorfismo? Sim. É um nome diferente, mas o fenômeno é bem simples. É você ter a formação de imagens cujos objetos são assimétricos. E aí eu vou perceber que a imagem é invertida em relação ao objeto. Como é o caso de algumas letras do nosso alfabeto, né? Se eu tenho a letra F objeto, e relaciono ela com a letra F imagem, eu vou perceber que essas 2 letras são invertidas, são uma inversa da outra. Tá? A mesma coisa se eu colocar a minha mão direita na frente do espelho. Eu vou perceber essa mão direita, a imagem dela, como se fosse a imagem da mão esquerda. Porque vai formar uma imagem invertida. E esse fenômeno, ele está presente no nosso dia a dia em várias situações. Por exemplo, você está aqui dirigindo ou está em um veículo, sendo passageiro, e você percebe ao olhar no retrovisor que tem um carro dos bombeiros, uma ambulância, atrás do carro que você está. Beleza, você olha pelo espelho retrovisor e lê o nome ambulância. Mas quando você olha pelo seu próprio olho, quando você vira a cabeça para olhar, não mais pelo espelho, mas diretamente para o carro, você vai observar uma cena como essa, olha só. O nome bombeiros, o nome ambulância, escrito ao contrário. Ah, professor, isso aí tá errado. Tá errado, alguém foi lá, botou o nome errado. Veja essa imagem aí na internet, professor, tá errado. Como é que o nome ambulância vai estar escrito assim? Professor, eles não vão trocar o nome não. Tá errado. Oxe, tá ao contrário, rapaz. Tem que trocar esse nome aí, professor. Não, jovens, isso aí é colocado propositalmente. É colocado dessa maneira mesmo. Para quê, professor? Por que é colocado dessa forma?
para que, ao olhar pelo espelho retrovisor, você possa ler o nome Bombeiros normal. Como assim, professor? Como é que eu vou ler o nome bombeiro se está escrito ao contrário? A palavra bombeiros, ela é cheia de letras assimétricas. A letra B, a letra R, a letra S. A mesma coisa com a ambulância. Você tem a letra L lá na ambulância, a letra C, a letra N. Todas elas são letras assimétricas, que, diante de um espelho plano, sofrem inversão de posições. Sofrem inversão de posições. Então o B, que naturalmente está escrito invertido, será visto um B normal na frente do espelho. A letra E, que naturalmente ele colocou aí invertido, vai ser visto normal. A letra R, a letra S, da mesma maneira. Isso é para que o trânsito seja mais ágil quando esses carros eles estão em ação. Porque um bombeiro não é chamado para qualquer situação, né? Uma ambulância ela não entra em ação, os médicos, os enfermeiros não entram em ação em qualquer caso. Eles são chamados quando a coisa é séria, né? Então, para que você observe... Eita, tem um carro de bombeiros aqui atrás de mim. Deixa eu sair da frente para que ele possa passar e para que ele chegue lá no local o mais rápido possível. Então, para agilizar o trânsito, é colocado ao contrário, exatamente para que quando você leia a palavra refletida, ela forme o nome bombeiros completamente. Tá bom? Em algumas cidades o nome polícia também é invertido. Aqui eu já percebi que não é. Então se você for ler a palavra polícia pelo espelho retrovisor, você vai ficar polícia. Algumas letras do nome polícia vão estar ao contrário. O P vai estar ao contrário. O L, o C. Então isso vai dificultar a sua leitura e a fluidez no trânsito quando esses agentes públicos estão em ação. Tá bom? Então, bombeiros e carros de ambulância normalmente são colocados ao contrário por conta do fenômeno do enantiomorfismo. Certo, jovens? Galerinha, vocês estão calados hoje. O que houve? Semana passada vocês participaram. E aí, jovem? Ficou alguma dúvida? Algum ponto aí da aula que vocês não entenderam? Tranquilidade até aqui? Vou partir aqui para o próximo tópico, que é campo visual de um espelho plano. E nesse tópico, galerinha de Santo Antônio, a gente vai trabalhar o seguinte. Eu vou trabalhar para descobrir o que é o campo visual tá? E vamos tentar entender como esse campo visual ele é formado.
Massa, 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 galerinha de São Pedro. Qual foi o experimento? Foi envolvendo o fenômeno do enantiomorfismo. Opa. Volta aí para mim, por favor. Prontinho, valeu, jovem. Foi sobre o fenômeno do enantiomorfismo. Lá no fenômeno do enantiomorfismo, se você tentar anotar aí as palavras, você vai perceber que são assimétricas algumas letras, né? Então você pode fazer isso agora mesmo, né? Com a galerinha de São Pedro fez. E vão perceber mesmo isso acontecendo na prática. Tá bom? Muito bem, galerinha de São Pedro do Piauí, atenta aí na aula, participando. Show de bola. Pronto, massa. Massa, massa, massa. Exatamente, jovens. Por conta do fenômeno do enantiomorfismo, né? Show de bola. Parabéns. Gostei de ver. Meus queridos, já já vão ter outras situações que vocês podem fazer aí também, né? Vamos lá. Jovens, e o que é o campo visual de um espelho? O campo visual de um espelho, galerinha, seria uma região limite, uma região do espaço do espelho limite para produzir uma reflexão. Então o espelho, ele não vai conseguir produzir imagens de tudo que está ao redor dele, não. Teria que ser um baita espelho. E mesmo que fosse um baita espelho, ele ia ter um limite, né? Ele só ia produzir reflexos até certo ponto. Por quê, professor? Porque não são todos os raios de luz que vão incidir na superfície desse espelho. Você vai ter raios de luz das periferias desse espelho, que esses raios de luz vão formar o que nós chamamos de campo visual. Então observe. Olha só. Vou pegar esse raio de luz aqui, que é o raio de luz, um dos raios de luz periféricos desse espelho plano. O espelho plano é essa partezinha aqui, ó, azulzinha. Então tudo isso aqui é o espelho plano, ó. Tudo isso aqui é o espelho plano. Vou pegar um outro raio aqui, também periférico, ou seja, no limite do espelho. O que vai acontecer? Esses raios, eles vão refletir diretamente para o olho do observador. E toda essa região aqui, jovens, que cabe esses raios periféricos, é o que nós chamamos de campo visual do espelho. Então, toda essa regiãozinha verdinha na imagem é campo visual do espelho. Os objetos que estão aqui, ó, os objetos que estão dentro dessa região são objetos que esse observador ele vai conseguir visualizar. Porém, se eu tenho um outro objeto bem aqui,
que está fora desse campo visual, esse espelho ele não vai captar. Ou seja, eu não vou conseguir ver o objeto através desse campo visual, tá bom? Então, meus queridos, a gente vai finalizar esse primeiro encontro de hoje, tá? Lembrando que a gente vai falar ainda mais sobre espelhos planos no nosso retorno, tá? E eu espero que vocês tenham entendido, tenham captado a mensagem dos conteúdos que eu quis passar. Caso não, professor, estou com uma dúvida aqui, ó. A gente volta e repete tudo que vocês precisarem, bom? Ficamos por aqui, jovens. Voltamos logo em seguida para o nosso segundo encontro. E até lá, meus queridos.